Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sandra Borgo, estou como vice-diretora da BRH São Paulo, Regional Baixada Santista. Em nome da associação, agradeço a participação de todos vocês neste webinar, que vai falar sobre os 12 passos para combater a pandemia emocional. Quero agradecer imensamente a disponibilidade da nossa palestrante Adriana Felipelli, que sempre preocupada com o desenvolvimento de pessoas, né, e das organizações, traz um pouco aí do seu conhecimento para compartilhar conosco. Aproveito também para agradecer os nossos patrocinadores de gestão, como a ON, a Consiga Plus, Laureate, LHH, McDonald's, MetLife, Propay e Santander. Esse encontro virtual ele faz parte de uma série elaborada pela BRH São Paulo e suas regionais para trazer informação e melhores práticas nessa época da Covid-19. E a palestrante, hoje convidada, Adriana Felipelli, irá acompanhar comigo, né, e o nosso diretor Paulo Queija, neste momento. A Adriana, ela tem formação em psicologia, psicanálise, com pós-graduação em marketing de serviços e formada também pelo Instituto Gestalt de Vanguarda, dirigido pelo renomado pensador Dr. Cláudio Naranjo. Além de instrutora do programa de coaching, baseado em neurociência e Neuroleadership Institute, validado pela Federação Internacional de Coaching, é cofundadora do Capitalismo, né, Consciente no Brasil. Sócio fundadora da Felipelli, instrumento de diagnósticos e desenvolvimento organizacional, cuja missão é desenvolver empresas e pessoas com foco na expansão da consciência e autoconhecimento, e que já desenvolveu milhares de assessments dentro diversos, né, para diversos coaches. Bom, antes até da Adriana, né, se apresentar e começar, gostaria de colocar, que é muito importante, qualquer dúvida, vocês têm aí o chat ou perguntas e respostas, nós vamos anotando, o Paulo e eu, e à medida que a Adriana for apresentando, vai ter um momento para que ela possa responder essas perguntas. Então, muito obrigada pela participação de todos. Adriana, é com você. Obrigada, Sandra. Bom dia a todos, bem-vindos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para começar a nossa apresentação. Bom, então, como a Sandra já falou, só historicamente, a Felipelli na época, em 1988, e hoje nós já acrescentamos muitos dos instrumentos, inclusive de inteligência emocional, que é um dos aspectos que a gente vai abordar nesta apresentação. Aqui são alguns dos nossos clientes durante esse período. E vamos falar hoje sobre os 12 passos para combater a pandemia emocional. Como vocês sabem, eu trabalho há muito tempo com o MBTI, que é um fundamento também baseado no Jung. Então, nós temos uma predileção, vamos dizer assim, pelos conceitos do Jung, embora eu seja formada por Gestalt também. Mas o que acontece, né? Quando a gente está falando dessa pandemia hoje, que a gente está falando do Covid-19, é uma pandemia, muitas vezes, que ela vem acompanhada por aspectos físicos, mas muitas vezes nós estamos percebendo que tem a ver com uma questão da nossa saúde mental, que tem a ver com a nossa emoção. Quem de nós não estamos afetados nesse momento emocionalmente? Seja porque alguns ficam mais afetados com relação à expectativa do que vai vir no futuro, alguns preocupados com o negócio, alguns com a saúde, enfim, com alguns entes queridos. Enfim, tem uma gama enorme de preocupações que vão afetando o nosso aspecto emocional. E aí faz com que a gente fique com uma dificuldade de pensar, de refletir nesses momentos. E aí gera uma confusão, estresse, ansiedade, algumas pessoas ficam com medo. Ou seja, essas emoções vão ficando muito afloradas para nós e esse é um momento muito crucial para que a gente consiga tomar algumas decisões. Quem tem o seu negócio
tem que tomar com calma algumas decisões, não ter uma ansiedade reativa, porque ou um estresse demasiado, porque vai elevar muito fortemente o nosso nível de cortisol e isto gera um estresse no corpo. Gerando um estresse no corpo, eu tenho uma baixa de imunidade. Então a gente vai entrando num ciclo que ele não é virtuoso, ele é vicioso. Então, como é que a gente pode lidar com as nossas emoções para ajudar o nosso sistema de imunidade a ficar mais forte e também para a gente ter clareza para tomar as nossas decisões, né? E aí esse é um encontro que a gente tem para poder falar sobre isso. Por isso que eu vou falar 20 minutos e depois nós vamos abrir para trocar uma conversa para que a gente possa, enfim, tratar das questões que venham de vocês. Então, juntando 12 lições que nós coletamos aqui com a questão do Jung, a primeira é a autoconsciência emocional. Será que muitas vezes a gente está vivendo tanta coisa e nós não percebemos o que está acontecendo com a gente mesmo? E o Jung falava que uma das coisas mais importantes que a gente tem é de não negar o nosso sentimento. Porque quando a gente fica tentando negar algo que a gente está sentindo, nós gastamos uma energia muito grande para negar esse sentimento e ele só aflora. É como se fosse uma criança que ficasse o tempo todo chamando a atenção dos pais, olha eu aqui, e você não dá atenção para ela. Na hora que você não dá atenção para ela, ela só aumenta o desespero. Então, na hora que você fala, olha, eu sei que você está precisando, eu sei que você está aí, aquilo acalma tanto a criança quanto dá condição para você olhar para outras coisas. A mesma coisa acontece quando a gente não assume alguns aspectos da nossa emoção. E a gente começa a processo de negação. Claro que só autoconsciência emocional daria para eu falar aqui 12 horas. Mas como a gente elencou 12 passos junguianos, é muito importante que... desculpa que aqui está escrito errado, junguianos, está faltando um U no meio do junguianos, desculpa. Então, uma das sugestões que a gente dá é foco no que você pode controlar. Então, o que a gente pode controlar aqui? A gente não pode controlar o passado, o que a gente deveria ter feito para estar aqui, e a gente não pode controlar o futuro. A gente está num momento de incerteza, nós não sabemos tudo que vai acontecer. Então, a única coisa que a gente pode controlar é o que está acontecendo hoje, no nosso presente. O que é que eu posso fazer hoje para lidar com a minha realidade, seja ela qual for? Gente, eu vou ter que alterar isso aqui porque eu não aguento. Muito bom. Então, uma coisa que nós trabalhamos é o autoconhecimento. Então, como é que é o meu jeito de funcionar? Por que às vezes eu fico tão focado no passado ou no futuro, como eu falei agora? O que acontece com o nosso autoconhecimento? Então, enquanto que eu fico sendo levado por esse momento cibernético, né, de tantas fake news, é impressionante, às vezes, vocês olharem nos grupos de WhatsApp que a gente participa, o volume de fake news. Então, o desgaste emocional que todos nós temos de uma notícia que entra, que contamina o emocional do grupo, que gera debate e é fake news. Quantos de nós passamos por isso nesses últimos momentos? Desde cloroquina pode, cloroquina não pode, cloroquina em alta dose mata, em baixa dose mata, o que gera, enfim, desde essas coisas ligadas à doença até as questões do que pode vir a acontecer. Então, neste momento, como eu falei, o que a gente pode controlar, que é estar presente, é eu poder estar consciente do que está acontecendo comigo. Saber que eu tenho tendências a reações das mais variadas em determinados pontos. Como é que eu faço para entender esse meu mecanismo e estar consciente dele? Normalmente eu consigo ter controle das coisas que eu conheço. Se eu não conheço, eu não vou conseguir ter controle. Então, neste momento, o que eu posso fazer para investir no meu autoconhecimento? Eu entendo como é que eu funciono, qual é o meu nível de inteligência emocional,
como é que eu me expresso, como é que eu reajo sob pressão, como é que meus processos de tomada de decisão eles são afetados durante esse momento de estresse ou de pressão que eu estou vivendo. Então, trazer à tona mecanismos e questões que a gente pode lidar com o nosso autoconhecimento. Para quê? Para que eu possa estar mais no presente. Quando eu não me conheço, eu não consigo estar no presente. O Jung dizia que este momento de estar no presente é um momento de integração de todas as nossas partes. E muitas pessoas não conseguem estar no presente ou usam o presente para se distrair, porque elas não conseguem integrar todas as partes da mesma pessoa, ou de si mesmo, né? Outro aspecto é a empatia. A empatia, ela não tem a ver com gostar de alguém. A empatia tem a ver como é que eu me identifico com o sentimento do outro e respeito o sentimento do outro ou a situação que esse outro está vivendo, independente de eu concordar ou não. Por exemplo, nesse debate que a gente teve nas eleições, por exemplo, tinham lá os bolsonaristas e os petistas, bem polarizados. Estou dando um exemplo aqui. Será que eu consigo entender o ponto de vista do outro? Será que eu consigo entender, me colocar na situação do outro? Será que eu consigo entender o que o outro está passando? Se eu pensar na pandemia de hoje, será que eu consigo me colocar no lugar do funcionário que está sendo demitido? Eu consigo me colocar no lugar do empresário que está tendo que demitir? Eu consigo me colocar no lugar do sindicato que precisa defender posições? É uma coisa de empatizar, não é concordar, não é gostar. É simplesmente compreender do lugar que aquele outro está. É conseguir calçar mesmo os sapatos daquele outro. Neste momento, para a gente não polarizar e não ter mais um embate ou mais uma questão de estresse, a gente precisa ter empatia pelo outro. Porque senão, neste momento que está todo mundo funcionando pelo sistema límbico, né? O que é o sistema límbico? Se a gente funciona pelo córtex pré-frontal que fica aqui na frente, que é um sistema executivo de funcionamento, quando eu não estou nessa condição que nós estamos aqui agora, nessa conversa, eu vou para o meu sistema límbico, que é meu ataque, defesa ou paralisia. E nesta hora que está todo mundo estressado, é muito fácil ir para o meu sistema de estresse. E aí eu não consigo ter empatia. Empatia, para vocês terem uma ideia, é um sistema tão sofisticado, que envolve tantas questões, que uma pessoa ela só consegue estar plenamente empática, inclusive construtivamente, eu digo neurologicamente, só depois dos 20 anos. Foram feitas várias pesquisas que o cérebro ele continua desenvolvendo e ele não está pronto até os 20 e poucos anos. Então, para lidar com esse aspecto de empatia, porque envolve tantos aspectos nossos, inclusive cognitivos, cerebrais e funcionais mesmo. E aí, eu acho que eu vou ter que cada vez fazer isso. É o seguinte, vamos falar do autocuidado, né? Quando a gente está falando de aumentar a imunidade, de cuidar do outro, eu também tenho que me cuidar. O que eu estou fazendo para me cuidar? O que eu estou olhando para mim? Eu estou tendo um tempo nesse problema de pandemia e estou parando um tempinho para olhar as minhas coisas, o que eu sempre quis fazer, ter um tempo, seja ele um tempo de qualidade. Antes de a gente entrar aqui nessa conversa, a gente estava conversando, eu, o Paulo, a Roberta, a Gisele, a Sandra, e a gente estava falando do quanto que às vezes a gente não se inclui dentro do processo de se cuidar. Por quê? Porque a gente está trabalhando mais em casa. A gente está trabalhando muito mais horas. Então, qual é o momento que nós estamos nos cuidando, parando para fazer uma meditação, parando para fazer aí o que vocês quiserem fazer, uma yoga, uma ginástica, comer com qualidade, estar aproveitando de estar em casa e conviver em forma qualitativa, eu não sei o que ou ler um livro, ou assistir algo que te dê prazer, o que eu estou fazendo como autocuidado para mim?
quantas vezes, quando tem um problema, a primeira coisa que a gente faz é negligenciar mais ainda nós mesmos. Resiliência. A resiliência tem a ver, como a lei da física manda, né? A gente voltar para o mesmo estado. Só que nós estamos nesse momento que nós não vamos voltar para o mesmo estado. Por quê? Porque as coisas vão ter mudado quando a gente for voltar. As coisas já estão mudando. E não quer dizer que ela vai voltar nem para pior nem para melhor, até porque a gente não tem certeza, vai ser um outro lugar. Mas que lugar é esse? Como vão ser as pessoas que viveram tanto tempo já, mais de um mês a gente está aqui na questão do home office, vamos ficar mais 20 dias? Como é que é isso? Como é que vai ser as organizações? Que estado emocional estão os funcionários? Que tipo de cuidado a gente vai ter que dar? Qual que é a forma com que a gente vai se adaptar? E aqui entra um aspecto importante, que é eu ter um processo de adaptação ao ambiente, que é diferente da flexibilidade, tá? Que a flexibilidade tem a ver com a capacidade que eu tenho de mudar dentro de mim os meus pensamentos, sentimentos e, consequentemente, atitudes. Porque se eu não tenho flexibilidade de rever algo, e na medida que eu revejo algo, eu altero a minha posição frente à vida e eu fico fixo a questões dogmáticas, eu não estou pronto para lidar com as situações que estão por vir, ou que nós estamos vivendo, né? Nem que está por vir, que nós estamos vivendo. Então, como que é essa situação que a gente vive? Para isso, muitas vezes, a gente tem que fazer um redescobrimento. O que é esse redescobrimento? Eu já olhei para tudo, quantas coisas minhas eu realmente volto ali para o autoconhecimento on e fake news off, que será que eu já olhei para as minhas capacidades e não para as coisas que eu já fiz? Vou dar um exemplo que eu gosto de dar, que é um caso real, que é uma pessoa que a gente fez um trabalho uma vez, é um arquiteto, e ele estava trabalhando em empresas, até vou citar aqui, porque acho que tudo bem, trabalhava no McDonald's, depois foi para o KFC, foi para a Pizza Hut, etc. E era uma coisa de cadeias de expansão, né, de franquias. O que aconteceu? No momento acabou isso, parou de fazer isso. O mercado exigiu que parasse. Não tinha mais espaço para tanta coisa desse tipo. O que aconteceu daí? O que aconteceu foi que o que ele fazia muito bem nessa característica? Ele sabia gerenciar projetos muito bem. Ele tinha uma capacidade de gerenciar projetos maravilhosa, pela forma de organização. Então, na medida em que isso acontece, ele percebendo, se redescobrindo, tendo atenção para si mesmo, falou, não, a questão não é ser arquiteto, a questão é que eu faço maravilhosamente bem, que é gerenciar projetos. Resultado, hoje a carreira dele é gerenciar projetos, não importa qual projeto. Ele sabe todas as etapas e a fluidez de construção de um projeto. Então, houve um redescobrimento, é uma situação real, é um caso que eu admiro, porque é um caso de olhar para si mesmo e é um redescobrimento de como você voltar para as suas próprias fortalezas. Uma outra coisa é o propósito. A gente às vezes sabe quais são os nossos propósitos. A gente sabe por que eu faço determinadas coisas, ou eu só vou deixando a vida me levar. E aí, conforme eu vou deixando a vida me levar, eu não coloco o que eu quero para a minha vida. O que é importante para mim. Qual é o propósito que me dá preenchimento. Porque quando eu falo de preenchimento, isso é uma coisa muito importante, porque a gente não percebe que muitas das nossas atitudes é para preencher vazios interiores. É para preencher os nossos espaços de angústia. Angústia, inclusive, existencial. Então, eu me ocupo. Tem as pessoas que fazem tudo o tempo inteiro, não param nunca. Tem as pessoas que se distraem delas mesmas. Então,
São todas questões que é quando eu não conheço o meu propósito. E aí uma sugestão é ter o ócio criativo, que o Demasi falava, que é a sugestão de a gente trabalhar com o ócio criativo, que é espaços para emergir. E aqui no ócio criativo eu vou falar uma coisa que é, a gente tem ondas cerebrais, que quando você está aqui no dia a dia, que está bem agitada as ondas cerebrais, nós estamos a 1000 por hora. Quando a gente está a 1000 por hora, eu não tenho atenção às coisas internas que emergem. Por isso que a meditação ajuda muito, porque é um momento que emerge coisas que estão dentro de nós e que a gente nunca para prestar atenção, porque a gente está ocupado, distraído com o externo e nunca está internamente. Eu já estou acabando, tá, Sandra? Você está no mudo. Então, fica à vontade, Adriana. Então, quando a gente fala dos hábitos, né? Então, para isso, como é que a gente pode criar hábitos produtivos? Hábitos que a gente possa incluir na nossa rotina. E a gente tem uma oportunidade incrível agora de incluir hábitos produtivos, porque nós estamos na nossa casa. Né? Às vezes a gente pode querer mudar uma alimentação, mas não tem acesso porque está na rua. Às vezes a gente tem... né, a gente se dá desculpa de falta de tempo, porque está indo para o trabalho, mas o fato é que nós temos uma grande chance agora de parar, olhar e criar, escolher deliberadamente. Porque muitas vezes a gente não escolhe deliberadamente. A gente vai, como eu disse, vai dar valsa. A gente acaba criando crenças que são herdadas, ou seja, são impostas pela sociedade, ou a gente pegou da nossa família, ou a gente pegou pela forma com que a gente trabalha, mas a gente não parou para pensar, isso é que eu quero realmente continuar fazendo? Deliberadamente é uma escolha, e não algo que foi acontecendo. Então, hábitos produtivos, eles vão ser muito importantes daqui para frente. E, finalizando, crise, aprendizagem e oportunidade. De alguma forma, esta crise, ela tem um tempo para acabar. Ela vai acabar. A questão é, eu vou viver essa crise como algo que ela é problemática para mim, do qual eu tive um desgaste, ou eu vou tratar essa crise para ver o que é que eu posso aprender dela. Porque eu sempre digo, crise ela pode ser uma crise que foi evolutiva, levou a gente para um outro lugar, ou ela pode ser uma crise que ela é só uma crise que nos desgastou e vai colocar a gente de volta para aquele lugar que eu estava. Que talvez sirva e talvez não sirva mais. Então, é uma escolha agora dessa crise transformar aprendizagem e oportunidade. E aí a gente tem uma crise de fato que é evolutiva. Então, já que essa crise tem data e hora para acabar, vamos criar uma nova realidade para a gente. É como se a gente pudesse fazer um reboot, né, que a gente faz no computador quando ele está travando, e a gente repensar, né, o que eu levo, ponho na minha sacola de essencial. Vamos levar coisas que são essenciais para a gente. O que é essencial que a gente quer levar? Que faz de fato significado, porque hoje, agora, nós temos uma oportunidade única de ter todas as desculpas do mundo para poder dizer, isso eu não quero mais, isso eu não posso mais, isso eu vou trocar, isso eu não vou destrocar, porque daí isso é uma mudança que eu vou optar para a minha vida. Bem, dentro dos meus 20 minutos, eu acho que eu passei um pouquinho, mas consegui falar. Tá ótimo, Adriana. Interessante você estar trazendo esses pontos, né? Porque muitas vezes as pessoas não param para refletir porque estão no piloto automático, né? Sim. E, inclusive, eu estava vendo aqui, né? O próprio Wallace colocou, né? Esse autocuidado realmente é fundamental, né? Nesse período. E é mesmo. Eu estou atendendo algumas pessoas a qual a crise de ansiedade ela está muito alta. Eu tenho um caso específico na qual a pessoa falou assim, olha,
eu quero continuar dormindo e acordar quando tudo Quando isso passar. E tentando puxar dessa pessoa, como que a gente pode fazer a diferença nesse momento para quando você voltar mais forte, né? Com outros conhecimentos, né? E com esse autoconhecimento que muitas vezes você até comentou uma coisa interessante, né? Foco no que você pode controlar. Então, as pessoas estão querendo controlar o todo. Controlar o Quer pegar... incontrolável. Exatamente, quer voltar no passado, né? Não sabe o que vai acontecer com o futuro, realmente não fica no hoje, para falar assim, o que eu posso fazer hoje, né, para que quando tudo isso acabar, quando eu abrir a porta, né, o que eu posso contribuir, como eu posso contribuir. Eu acho que você tem várias oportunidades aí para, inclusive dentro da sua casa, para contribuir com o outro, contribuir consigo mesmo. Acho que principalmente consigo mesmo, que a gente não olha para nós. Né? Não tem como. O que a gente pode fazer para sair aqui e passar? Olha, nesse momento eu vivi o que durante esse período? Eu criei o quê? O que eu alterei? O que eu me conheci? Como é que eu lidei com isso? Que momentos assim, porque não é uma crise igual às outras, ninguém nunca viveu isso. A última coisa que a gente tem notícia parecida foi em 1918, na gripe espanhola. Exatamente. Então a gente não tem notícia disso, ou seja, faz 102 anos atrás. Então, como é que a gente lida com isso? Né? Inclusive, até as recomendações, para quem já deve ter visto nos WhatsApps aí, nas leituras, eram as mesmas dessa epidemia. Fiquem em casa, façam isolamento social, exatamente a mesma coisa. Não sei se já tiveram oportunidade de ver. Mas, ou seja, então, é uma situação inusitada e que a gente não sabe exatamente, porque dizem que vai ter primeira onda, que vai ter a segunda onda. E, então, como é que nós vamos sair dessa? A única coisa que a gente pode controlar somos nós, nosso destino. A gente não consegue controlar o que acontece de fora. Aliás, isso sempre foi assim a vida. É que às vezes a gente precisa de um chacoalhão para poder ver que era assim antes também. Só que agora está numa escala um pouco maior, mas é isso. Você trouxe um tema interessante que é a questão do propósito. Muitos podem achar que isso acaba sendo um modismo, né? Ou algumas questões aí focadas, inclusive, os coachings, né? Os coaches estão trazendo muito, né? Essa questão propósito, mas acaba até colocar assim, deixando essa questão do propósito meio pobre, né? Mas o que é realmente esse propósito, né? Como a gente poderia tá colocando o propósito à frente para que a gente possa seguir? Né? Acho que é legal você trazer essa percepção, né? Que você falou do preenchimento, né? Porque é o seguinte, a gente está sempre tentando, por exemplo, quando a pessoa ela é o tempo todo ocupada, nunca para, ela provavelmente é uma pessoa que quando ela para, ela sente angústia. Porque aquela coisa exagerada, ela também está distraindo ela dela mesma. Ela está a serviço de alguma coisa. Então, isso também é uma busca de preencher algo que está sendo angustiante. E que é muito lá no fundo, que a pessoa nunca parou para olhar isso. Porque, na verdade, a nossa sociedade, ela estimula isso. Porque quem é muito produtivo o tempo todo é considerado uma pessoa maravilhosa. É considerado uma pessoa que executa muito bem, uma pessoa, às vezes, pode ter sucesso, mas as pessoas, às vezes, não conseguem distinguir o que é ocupação de produtividade. Mas eu nem vou entrar nessa parte de produtividade. O que eu queria me focar aqui é na distração que a pessoa tem para entender qual é a falta, qual é a necessidade de preenchimento que ela está tendo. Cada um de nós usa um tipo de mecanismo para isso. Qual é o mecanismo de cada um? Alguns lidam fazendo graça de tudo, outros vão culpar os outros,
outros vão se vitimizar, outros vão se ocupar demais. Então, as reações, elas são das mais variadas. Então, claro que é difícil você falar isso de uma forma geral, porque isso a gente está falando de indivíduos, então a gente tem que entender cada indivíduo, né? Fazer um trabalho. Uhum. Aí a gente costuma trabalhar isso lá na Felipelli individualmente, para você poder ajudar a pessoa a entender, porque cada um tem uma história, cada um tem as suas crenças limitantes, cada um tem o seu mecanismo de funcionamento. Então, isso não é um atendimento que pode ser coletivo, tem que ser individual. Mas, de qualquer forma, alertar para que a pessoa comece a olhar para si mesma, isso é importante. Legal, muito bem. Tenho aqui uma pergunta do Fábio Gatti. Obrigada, Fábio. Como Fábio é de lidar com... Campinas. Olá, Fábio. É da nossa diretoria lá de Campinas. Seja bem-vindo, pessoal de... É bom, o bom do online, né, Adriana, é isso. A gente pode estar Todo com o mundo pessoal participa. de tudo quanto é lugar, né? Bom, Fábio, a pergunta dele: como lidar com a angústia de se sentir impotente e não conseguir, ao menos, ajudar pessoas que mais necessitam a resolver os seus problemas? Exemplo: como deixar de se preocupar com minha irmã e mãe, 59 e 92 anos, que precisam de mim e estou distante geograficamente? Ou com meu filho, que é igualmente distante e que depende financeiramente de shows ao vivo de artistas renomados. Ainda hoje, vivo a sensação de impotência de não ter conseguido socorrer meus colegas que ficaram presos no incêndio do Joelma e lá morreram. Fábio, muito legal, eu te agradeço muito por esse depoimento, né? Adoro quando as pessoas são autênticas e não te conheço, mas já te admiro. Eu acho que a primeira coisa é, pelo que você colocou aqui da questão do Joelma, né? Então me mostra que você é uma pessoa que se cobra muito. E aí eu digo aquela história do avião, né? Quando a gente tem as máscaras, a primeira coisa que falam é primeiro coloque a máscara em você mesmo. Porque se você não sobreviver, você não vai conseguir ajudar ninguém. Então, cuidar para você ter essa fortaleza para poder ajudar. Agora, e aceitar também que às vezes a gente tem as nossas angústias, nossas fragilidades. Aqui em todos os momentos eu estou vendo você preocupado com tanta gente. Então guarda também um tempinho para cuidar de você, para ver o que você precisa, para você conseguir se doar para o outro também, sabe? E eu me identifico muito com o que você está falando, porque como eu sou psicóloga, tenho empresa, tenho tudo isso, então a gente está sempre na posição de doador para o outro. Mas eu tenho aprendido cada vez mais, porque isso é um processo contínuo, né? Não é de sempre, a cuidar da gente, a olhar para a gente, a como que a gente se cuida, como a gente se insere, porque se a gente não estiver inteiro, a gente não tem, dá o que nós não temos. Agora, todos nós, seu filho que está lidando com artistas, etc., a gente vai ter que voltar um pouquinho nessa fase para o que é essencial. Aprender a viver um pouco com menos. O que é essencial? Às vezes a gente tem um gasto de tantas coisas que nem tudo é essencial. O que é essencial da nossa vida? A gente vai ter que fazer um pouquinho disso. É voltar para depois voltar a expandir mais para frente, para um outro lugar que a gente não sabe qual é. Então, qual é essa essência? O essencial para cada um de nós? A gente já parou para pensar? E a gente acha que vai poder descobrir tantas reduções de custos da nossa vida que a gente nunca tinha imaginado antes. Agora, a tua mãe, de 92, o que a gente tem que se preocupar com ela é de ela ficar isolada e ter uma preservação da saúde. E acho que para ela, evitar o máximo possível que ela tenha preocupações exacerbadas, até porque é um mundo tão diferente que ela não tem condição, talvez, de se adaptar, porque, olha, já tem o digital que é muito difícil. Imagina ainda para ela do digital, a gente ainda ter ainda toda essa questão de uma pandemia como essa.
Então, a minha sugestão é que a sua mãe seja preservada mesmo, que nem aquela rosa, sabe, que a gente põe uma cúpula lá do Pequeno Príncipe. É cafonérrimo isso, mas sabe, aquela coisa da preservação mesmo, para que ela continue viva. E a da sua irmã, eu não sei muito a situação, você só falou da sua mãe que precisam de você e você está distante. Acolha só, sua irmã só acolha. Se a sua mãe se protege, a sua irmã você acolha. Deixa ela falar, às vezes as pessoas precisam falar. Elas só precisam dizer o que elas estão sentindo, sem julgamento. Sem a gente dizer o que é melhor para cada um. É tão difícil, às vezes, a gente já ouvir o outro sem dizer o que é melhor para cada um. Dizer do mundo dele, da perspectiva dele, qual que é a dor dele, qual é a necessidade dele. E se você não puder dar, pode dizer, isso é o que eu estou podendo fazer. E tudo bem só poder fazer isso, viu? Espero ter podido te ajudar. É interessante, né? Porque a gente... É difícil a gente colocar, né, que a gente está fazendo o nosso melhor hoje, né? A gente sempre quer fazer mais, e a gente também tem um limite, né, em tudo que está acontecendo. Acho que o que você colocou foi muito bem, né? Acho que foi uma acolhida que você deu aí até para o próprio Fábio, nos nossos corações também, até o próprio Djalma coloca aqui, né? Eu achei bem legal. Excelente resposta, Adriana. Para cuidar dos outros, há que se cuidar primeiro. Fortalecer-se é essencial para estar apto a cuidar dos outros. Sim. Aí, muito querida Adriana, né, a Elisete colocou, obrigada pelas palavras maravilhosas, você faz a diferença. Muito legal. Só uma correção, Sandra. Quem falou essa frase foi a Dalva Moreira, não foi o Djalma, não. Ah, não, desculpa. É que eu vi Moreira e pareceu o nome. Moraes, aí misturou tudo. Dalva, desculpa. Desculpa, muito bem. O Fábio acabou de agradecer, grande ajuda. E aí também, aproveitando, Adriana, eu dou assistência para as empresas e tal, empresas de até médio porte, pequeno e médio porte, e assisto coisas bem diferentes. Assisti essa semana um empresário que os filhos trabalham com ele, e ele fica na empresa, parece uma barata tonta. A empresa não está mal, não. Está até com algumas ações interessantes acontecendo, o faturamento não caiu. Mas até um dos filhos falou, ele vai lá, senta no sofá, deita, para. E eles ficam desesperados para ajudar o pai. E o pai, não estou falando de alguém que tenha 70, não. Estou falando de uma pessoa que tem menos de 60 anos. Né? Entre 55 e 60 anos. E eu acho que esse é um outro ponto interessante a se colocar, né? Me parece uma sensação de impotência. Ele coloca que tem uma equipe de funcionários, que o pessoal que tem que sair para fazer obra ou fazer alguma coisa específica, e ele tem esse medo de não dar suporte para a equipe, de não ajudar essa equipe. Eu acho que é legal, eu acho que você falou, ajudou nesse sentido o pensamento, mas é interessante porque a gente está falando aqui agora de colaboradores, de equipe, que a gente não tem tanta intimidade como um familiar. A sugestão que você dá para o pessoal, tanto seja presencialmente, como quem está em home office da equipe, da assistência que a liderança pode dar para esse pessoal? Seja funcionário ou familiar, as pessoas precisam ser acolhidas no momento da necessidade emocional delas, né? Então, se o chefe nesse momento puder se aproximar ter momentos de conversas com eles. Por exemplo, lá na Felipelli, o que a gente está fazendo? Está todo mundo em casa. A gente tem 1 hora por dia, das 5 às 6 da tarde, todos os dias, todo mundo entra, todo mundo conversa. E você sabe que tem sido até interessante, porque no dia a dia das empresas, nós não temos tempo para conversar com todo mundo. Até porque tem níveis hierárquicos, e você não consegue falar com todo mundo. Você não fala. Está todo mundo correndo. Então, é um momento, uma chance que tem para conversar com as pessoas próximas, transformar mais próximo. E o digital, ele faz isso também.
né? Todo mundo diz que quando você cria estradas, você cria acessos, não é isso que a engenharia fala? Quando a gente está falando aqui, a gente está criando acessos. Acessos a pessoas que estão em diferentes lugares, que podem estar juntas. Então, eu acho que dá para fazer isso com o time, que é tentar ouvir. Agora, independente disso, está falando do emocional, se eu entendi certo, é isso, Paulo? Tá. Porque, é claro, se for de produtividade, tem outros mecanismos para fazer, né? Que daí a gente tem OKRs, tem outros sistemas que a gente pode ajudar para isso. Mas aí são coisas mais ligadas à execução do trabalho, a todo mundo estar alinhado, outras metodologias. Mas lidando com a emoção, para as pessoas não se desestimularem, é entender e respeitar que as pessoas vão estar em diferentes momentos, porque elas vêm de diferentes lugares. E aí, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse momento é não ter julgamento. É aceitar o sentimento de cada um daquele lugar que ele vem. Não achar que é bobagem porque o outro está sentindo coisa A ou coisa B. É o direito da pessoa, é fidedigno isso. É genuíno dela. Então, quando tem uma crítica, eu encolho e aí eu não acolho. Não sei se eu respondi sua pergunta. Bastante, totalmente. O exemplo que você deu vamos chamar de um happy hour virtual, que você faz com o seu pessoal, né? Vamos chamar assim, é bem interessante. Aí é a forma de fazer, né? Você está falando assim, o que fazer como atitude. Sim. E aí você deu um exemplo bem legal, que é a questão também de, faz um encontro com o pessoal, deixa as pessoas falarem, sejam ele em grupo, que é o caso do conversar no grupo de forma virtual, seja individual. Eu tenho falado com o pessoal isso. Você está colocando a equipe toda em home office? Ok, mas estão acostumados ao acompanhamento diário. No começo eu falei, conversa todo dia com cada um. Todo dia, de forma individual, independente do grupo, para que ela se sinta acolhida, que ela se sinta acompanhada, porque ela não sabe fazer, mesmo a parte técnica, ela não está acostumada a se autogerenciar normalmente, entre outras coisas. E o autogerenciamento não é só a questão da produtividade, é da angústia. Lidar com essa angústia, por quê? Porque eu estou normalmente, de repente, num grupo que tem 20 colegas no mesmo ambiente, que eu posso virar para o lado, falar alguma coisa, tomar um café, encontrar alguém, e agora eu estou em casa, com a minha família, tudo bem, mas eu não posso interagir agora porque eu tenho que trabalhar, a família está em outro lugar, e eu estou aqui, e eu olho para o lado e não tem ninguém. Tomo um café sozinho, né? E isso no processo do home office, isso é um processo de adaptação. Nesse momento foi assim, vai para casa, toma equipamento, faz isso, papapá, e vamos lá. Né? Acho que foi primeiro o técnico, depois o emocional, né? Necessidade do momento, né? Você sabe, nos momentos de crise é onde aparece, o Jung fala muito do lado ânimo e ânimas, né? O lado, nosso lado sombra, enfim. Daí eu falaria... Tem até uma pergunta que eu vou te fazer focada nesse tema, desculpa. Não, pode fazer então, eu continuo. Ela colocou assim, a Maria da Glória, o autoconhecimento é fundamental nesse momento. E ver o seu lado luz e o lado sombra é algo que ainda assusta as pessoas. Que tipos de trabalho sua empresa está efetuando para cooperar com esse foco? Tá. Então, assim, o lado luz, sombra, eles são polaridades, né? Todos nós estamos na mesma, quando a gente fala, por exemplo, do clima, então tem o clima frio e o clima quente. É a polaridade do clima, certo? Quando a gente fala de nós, que tem o lado luz e o lado sombra, faz parte de nós. Uma crise como essa, ou outras crises, elas emergem os dois lados. Mas, na verdade, eles estão ali com a gente. Só que daí a questão do autoconhecimento, muitas vezes a gente nem sabe, as pessoas não sabem o seu lado sombra, elas não conhecem o seu lado sombra. Elas acham que apareceu do nada. Eu não sei o que aconteceu comigo. Tá lá, é seu. Agora, o que acontece é integrar ele
E integrar é uma das coisas mais difíceis, sabe por quê? Porque ela machuca o ego de cada um. Porque todo mundo quer ver o seu ego de uma forma linda, de uma forma boa, e aí perceber que esse lado sombra faz parte de mim, você fere o seu ego, mas não o seu eu. O seu eu é a integração, você permite, se o seu ego deixar você integrar o seu lado luz e sombra, é uma bênção para o seu eu. Você vai ser uma pessoa mais completa. E aí eu sempre falo para o pessoal lá do escritório, tudo bem sentir isso. Tudo bem, todo mundo tem isso. Para de achar que idealizar que todo mundo não tem, eu tenho, todo mundo tem. A questão é que quando você conhece, você passa mais rápido por essas crises. Por quê? Porque você já conhece, esse é meu lado sombra agindo. E você funciona como um equalizador. Equalizador é só para a minha idade, tá, gente? Eu não sei se existe equalizador no mundo de hoje. Mas antigamente tinha um negocinho chamado equalizador. Aí vocês me ajudem a traduzir o que significa. Só para sua idade, eu não sei o que é isso, não. Também desconheço. Então é o seguinte, é como se tivesse um botãozinho, tá, gente? Que a gente vai do baixo para o alto. É isso. Então, é como se fosse um equalizador, que eu saio do meu lado sombra para aqui, mas eu consigo estar mais no autoconhecimento para poder mexer. Eu sei quais são as questões que eu consigo ajustar para sair daquele lugar. Eu sei quais são os gatilhos que me levam para aquele lugar e como eu saio. A diferença aí, eu acho que a Adriana é de achar que a gente é um ou o outro. Exatamente. E não é isso. Nós somos uma É. mistura disso. Essa equalização, eu acho que é isso. Que É isso mesmo. a cada momento, quando a gente começa a ter mais autoconsciência, a gente... Porque ter consciência das coisas boas é muito bom, você falou do ego, e das coisas que não são legais, que me incomodam. Então, reconhecer, para integrar, aí eu vou colocar isso. Chega, aparece, e aí como é que eu lido com isso? Acho que é por aí. E neste momento, de estar em casa, sozinho, não poder sair, o que tem gente, eu vou falar dos outros, não de mim, imagina. O que tem gente indo de encontro, não ao encontro, do seu lado sombra, está indo de encontro porque está se chocando com o lado sombra, não está trazendo. E está descobrindo coisas que não gosta. Exatamente. E aí, só para terminar a resposta da Maria da Glória, que é o que a gente da Felipelli está fazendo com isso, primeiro, nós somos uma empresa de instrumentos de autoconhecimento. Então, a gente primeiro ataca muito essa coisa de se conhecer, perceber essas dinâmicas todas que eu estou falando aqui. E experienciar essas emoções. Então, aí a gente até criou um programa que chama Emotions. São emoções das quais a gente está trabalhando cada das etapas das emoções das pessoas em módulos. Hoje, nesse momento, está acontecendo de estresse. A gente está aqui, está acontecendo lá em alguma sala virtual, esse momento do estresse. Então, toda semana tem um módulo, que é um módulo independente que acontece, que a gente trabalha as questões diferentes. Eu não me lembro de cor qual que é da semana que vem, mas enfim. E é muito legal isso, porque não tem jeito, é lidar com as emoções, é experienciar as emoções. É ter recursos. Então, como o Paulo falou, eu tenho que primeiro identificar, reconhecer, aceitar para depois integrar. Isso aí. Adriana, tem mais uma pergunta aqui da Simone Pinheiro, minha amiga de infância, inclusive. Que legal. Acho que uns... Nem vou falar, deixa quieto, na verdade, né? Em caso dos serviços essenciais, os funcionários não estão em isolamento e também podem sofrer redução salarial, perder o emprego e ainda contraírem o vírus. Qual deveria ser a postura do responsável? E como o responsável deve lidar com o próprio emocional? Bom, eu vou dar um exemplo da minha família. O meu irmão trabalha nos Correios. Meu irmão tem 49
e ele vai todos os dias. Então, não tem muito jeito. Aí é proteção, é se proteger, é fazer todas as questões de higiene. É uma coisa nobre, inclusive, não é? Eu posso falar porque isso daqui é uma coisa que eu tenho mais perto que isso, não tem, né? O meu irmão. Então, eu tenho primo e irmão que é médico, então, assim, a gente vive isso de uma forma, cada um tem várias formas de você ter serviços essenciais, né? Então, ele vai todo dia para o correio, de manhã, volta de noite, e se precaver. Ontem, por acaso, eu perguntei para ele, como você está fazendo? Como os teus funcionários estão fazendo? E aí eles estão usando máscara. Eles optaram por não usar luvas, mas eles usam álcool gel todo o tempo. E é o que eles podem fazer. Ter uma distância um do outro. E se precaver, assim, é uma situação delicada. Eu entendo que dá uma angústia para nós, que somos familiares, não é? Uhum. Que somos próximos. E assim, acho que a postura mais responsável é manter o que a gente tem aprendido de fazer os sinais de higiene necessários. Chegar em casa, deixar o sapato do lado de fora, ir direto para o chuveiro, tirar a roupa, não pôr a mão no rosto, ter a disciplina de não coçar, por causa que a máscara incomoda. Quem já usou máscara, eu já usei, é horrível. Você fica pondo a mão na boca o tempo inteiro, porque aquele negócio, aquela máscara sai toda hora. Então, precisa tomar muito cuidado. E a questão emocional, né, que eu acho que é muito importante, é se cuidar, entender do que está acontecendo e, principalmente, gente, para acolher o emocional, a primeira coisa é não negar. Negar, você gasta uma energia extra para poder lidar com o que é dolorido. Uhum. Então, vem até o que você está comentando agora, a Vânia, né, colocou equilíbrio entre a razão e a emoção é o grande segredo para o desenvolvimento pessoal. E é isso mesmo. Bem colocado, Vânia. É verdade. Muito bem. Verdade. Daqui a pouco estamos finalizando. Temos mais alguma pergunta? Lembrando que estamos gravando, né, essa webinar e depois a gente encaminha, se vocês quiserem revisitar, né, fica à vontade. Vai estar no canal do YouTube da BRH? Isso, ela mesmo. Isso mesmo. Como as demais ficam também. Uhum, a gente já tem várias webinars são bem importantes aí para tudo nesse momento, né, que a gente está passando. E é interessante aqui, né, Paulo? A gente tem uma característica aqui na Regional Baixada que a gente é muito acolhedor, a gente gosta de abraçar, né? E a gente está sentindo muita falta, né, desse acolhimento. É uma agonia. Uma agonia. A gente começou nosso grupo de estudos, então, inclusive, a gente está falando sobre isso, né? Acho que é o terceiro que vai agora, né, em maio. E Sim. tem 3 pessoas brilhantes conduzindo, né, o grupo de estudos, e a gente fazendo online é um aprendizado assim incrível. Colocar, discutir os temas, né, muito interessante. Mas você sabe que eu gostei muito dessa discussão aqui, porque eu tenho participado de lives e de coisas assim, e eu achei que aqui foi um momento que a gente pôde falar de uma forma, de um lugar de vulnerabilidade muito bacana. Então, eu queria muito agradecer pelo convite, porque foi um prazer conversar sobre isso. Dessa forma tão assim aberta, né? Sem melindres, foi muito bom. A Thelma aparece. Tem 2
pergunta. Acho que é a Thelma, né, Paulo, que ela quer falar. Eu já pedi para ela falar, ela deve estar formulando a pergunta, mas Está formulando. Acho que é a Glorinha que perguntou agora, foi isso? Deixa eu ver. Eu não consigo ver o nome Acho todo. que sim. A Ana Paula está dizendo que está sentindo falta do nosso café acolhedor. Também estamos demais. A Thelma está escrevendo. Deixa eu ver aqui. Por assim, essa semana participei de um outro webinar e muito foi falado de medo do colaborador expor seus medos perante os seus líderes. Muito bom, muito bom. Sim, aí falta só a pergunta. Se é isso... Tem acho que um outro comentário aqui da Maria Cristina, né? Nosso tema, inclusive, tem muito do conteúdo deste encontro, Isso, que é o do grupo de estudos. Verdade, Cris, obrigada aí. É a humanização necessária e agora essencial para as relações. Isso mesmo. Aproveitando enquanto a Thelma está fazendo a formulação, é interessante para quem está aqui e ainda não participou, que queira participar do grupo de estudos, é só entrar em contato conosco e fazer a sua inscrição. Precisa ser associado da BRH, mas a gente dá uma canjinha, né, para o pessoal poder participar uma vez, para entender, para ver como é que é. Por enquanto, ele acontece de forma online, né? Uhum. Vamos lá, ela já colocou aqui. Essa semana participei, então, de um encontro webinar. Muito foi falado do medo do colaborador expor seus medos perante os seus líderes. Queria saber qual é a percepção da Adriana em relação a isso, como reagir e se comportar, que é expor ou não. Como lidar com isso? Acho que ela falando de expor a situação do liderado. Isso, eu vejo sim. O que eu entendi foi isso também. Ou seja, quão vulnerável o funcionário pode se mostrar para o líder, né? Eu acredito que a gente tem que ter uma percepção, olhar para a realidade mesmo, né? Que no teste de inteligência emocional que a gente faz, tem uma parte que é teste de realidade. Quantas pessoas conseguem olhar o teste de realidade? Então, vamos considerar que o teste de realidade dessas pessoas é bom, tá? Então, e que elas sabem, por exemplo, se é um chefe que ele nunca demonstrou que ele tem uma facilidade ou uma possibilidade de olhar para o sentimento do outro, ter isso, não é o momento de eu fazer sincericídio. Por quê? Porque isto vai fazer com que ele também possa estar num nível de estresse onde ele não vai poder acolher. O idealmente é que o líder tenha essa maturidade, mas eu vou falar da vida como ela é, nem todo mundo é assim, nem todo líder é acolhedor, nem todo líder está pronto para isso. Então, se ele achar que o líder não tem essa abertura, talvez ele possa buscar grupos de apoio para falar sobre isso e como ele lidar com isso. Talvez não seja no chefe. Se for uma empresa que tem essa abertura, que é uma empresa, um líder que tem essa abertura, eu acho muito bacana, sim. Agora, uma possibilidade que tem também, que é aquela história que a gente chama de managing up, né, que é gerenciar o líder, que é como é que eu posso conversar com esse líder e eu perguntar para ele como ele está vendo tudo isso. Porque daí eu vou ter o termômetro de poder saber como ele está reagindo, como ele está lidando com essas questões. Se ele tiver surtado e ele tiver uma resposta de que o que importa é só o faturamento, a grana e dane-se o resto, eu não vou me expor. Para que eu vou fazer sincericídio? Então, estas são coisas que a gente pode tentar olhar o terreno, usar a nossa qualidade de ter um bom teste de realidade. Espero ter podido responder. Muito bem. Muito bem respondeu. A Regina Tavares falou da relação de líder e liderado estarão mudando a partir desse momento? Desculpa, qual que é a pergunta? A relação entre líder e liderado estará mudando a partir desse momento? Com certeza, né? Eu acredito que sim. Até porque existe uma questão da confiança. Hoje as pessoas estão tendo que trabalhar com confiança nas pessoas, porque ela não tem controle de tudo. A pessoa está na casa dela. Não dá. Uhum. Então, você vai trabalhar hoje com resultados e não com o controle. Então, é um outro lugar também que as pessoas vão se encontrar.
Então, tem sistemas para você ver produtividade, mas você está tratando também as pessoas como adultos. Mas isso também já leva os funcionários para um outro lugar, que é a sua maturidade. Porque também tem muitos funcionários que adoravam jogar para o chefe e falavam, mas ele decide, eu estou fazendo porque me mandaram, porque não sei o quê. Então, as duas polaridades. É a polaridade da confiança do líder de parar de controle, mas também é do funcionário de assumir a própria protagonismo e não ser vítima. E parar de entrar numa relação de trabalho como se fosse uma relação paterna e filial. Então, são as duas coisas que precisam acontecer. É um lugar de maturidade de ambos os lados. Porque a gente cansa de ver funcionário também que não quer assumir responsabilidade, que delega para cima. A questão do comprometimento vai ficar mais evidente, né? Eu acho que até a sua resposta, não sei se de repente respondeu aqui para a Ana, o que você pode dizer sobre o temor na hora de retornar? Estou ouvindo muito de alguns trabalhadores. Tem muito aí no que você acabou falando. Eu acho que sim. Tem mais uma aqui, acho que para finalizar, que já passamos, né? A maioria dos webinars que assistimos focam muito no autoconhecimento, na humanização e no protagonismo que a área de RH terá a partir de agora. Teremos que assumir esse espaço. Qual a sua orientação para esses profissionais? Você diz de humanização, quer dizer, como Isso. Qual que é humanização e no protagonismo que a área de RH terá a partir de agora. Sim. Eu acho que eu respondi de alguma forma, né, essa pergunta, né, que é colocar todo mundo assumir protagonismo e responsabilidade. É sairmos do papel de adolescentes e de filhos para ir para um papel de adulto. Isso é uma questão muito relevante, inclusive do próprio RH, de assumir isso e não ter receio também de se posicionar perante a organização. Porque às vezes a gente também vê o RH com receio de ter um posicionamento. De ele ser mais servil e não protagonista. Então é o momento também do RH assumir esse protagonismo e não ficar com medo de colocar o seu posicionamento e assumir um protagonismo mais forte e com crença real do que ele agrega. Ai, que pena, Adriana, a gente já está no final aqui, um bate-papo super gostoso, acho que ainda mais com as perguntas enriquecedoras dos nossos telespectadores, a gente tem que agradecer imensamente mesmo. Eu sei que você está aí também na sua agenda bem atribulada e ter esse espaço para nós, assim, é muita generosidade. Agradeço imensamente. Eu agradeço. Gostei muito de estar com vocês e um prazer conhecê-los virtualmente. Isso aí. A gente vai ter a oportunidade de nos conhecer, eu pelo menos, né, conhecê-la pessoalmente logo, logo também. E a gente vai poder se dar um abraço, não é mesmo? Exatamente. Com certeza. Você vai também conhecer a nossa receptividade aqui na região também. Eu quero ter esse privilégio, né? Está convidada, com então, certeza, tomar um café com a gente. Gente, muito obrigada. Bom fim de semana a todos, aos participantes que nos agregaram e a vocês pelo convite. Muito obrigada. Paulo, você quer fechar? Isso, vamos lá. Eu quero aproveitar, então, agradecer a presença de vocês, a presença virtual, a presença interativa de vocês. Esse recurso é algo maravilhoso que a própria BRH coloca para a gente nas regionais. Ou seja, agora vocês vão ter vários eventos que acontecem por estímulo de cada regional e pela nossa seccional em São Paulo, que vai estar disponível a todos. Então aproveitem bastante, porque tem muito trabalho bonito, tem muitos profissionais que podem compartilhar, e aquilo que se nós não tínhamos antes, que era a condição de ter a presença física, né, de ir até uma região, agora a gente consegue fazer dessa maneira. É importante também ressaltar a todos vocês que, lembrem-se, esse momento vai passar, como tudo passa. E a gente tem que ter tranquilidade. Nós somos, como área de gestão de pessoas, aquela no qual as pessoas vão procurar um alento, vão procurar um suporte, e a gente precisa ter um pouquinho de equilíbrio. Então, aproveitando a Adriana e outros profissionais que nos dão essa condição de ter esse resguardo, busquem também a questão de mindfulness, a questão de outros tipos de meditação, de equilíbrio,
essa convivência com a família e esse papo com a equipe de vocês também. E deem um grande suporte para os líderes, porque os líderes também estão um pouco perdidos, na sua maioria, de como lidar com essa distância física, apesar da proximidade que a tela nos dá em cada um, ok? Um bom final de semana a todos e até o próximo evento nosso. E Valeu. só para Tchau, tchau, finalizar, gente. Paulo, só para finalizar Oi. e agradecer nossos apoiadores aqui, Espaço Certo, a Factor, que nos ajuda na parte de marketing, novamente nosso patrocinador de gestão, a ON, Consiga Plus, Laureate, LHH, McDonald's, MetLife, ProPay e o Santander. Obrigada mais uma vez, obrigada Roberta, Gisele, pelo apoio de sempre. Tchau, tchau, gente.